Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, agora testando um formato diferente, né? Gostaria de abordar aqui um tema que pode interessar muita gente aí, seria os pontos positivos e negativos de morar fora, mais especificamente aqui na Austrália. Já faz 3 anos que eu tô morando aqui, então eu tive essa ideia, né, de, sei lá, agregar alguma informação, um pouco da experiência que eu tive durante esse tempo, né? Acho que pode ajudar alguém, pode ser relevante, pode entreter, né? Então, bom, bora começar pelos pontos negativos, porque já dando um spoiler, tem mais pontos positivos do que negativos, né? Acho que morar fora é uma experiência que todo mundo deveria ter, porque é enriquecedor tanto culturalmente como pessoalmente, assim. Acho que a gente cresce, né? A gente se conhece melhor também. Acho que olhando para fora, né, saindo do seu país, a gente também olha um pouco para dentro, né, e se entende, se conhece melhor. Mas bora começar, bora falar aqui de um primeiro ponto que eu acho que estaria no primeiro lugar na lista de muita gente aqui na Austrália, que seria o visto, né? Taxas muito elevadas, né? Muito caro. Por mais que tenham pessoas aí que, com diferentes propósitos, pessoas que estão vindo para turistar, pessoas que estão vindo só para estudar e voltar para o seu país, pessoas que querem ficar aqui mais tempo, pegar um visto permanente. Todas essas taxas são caras, né? Claro que para quem quer ficar mais a longo prazo fica muito mais caro. E para quem está querendo também pegar um visto permanente, uma cidadania, é um processo lento, né? E tortuoso também. Eu acho que as leis políticas de imigração mudam muito. Vamos para o segundo ponto, que seria aluguel caro, né? Acho que qualquer pessoa que vá ter uma experiência no país desenvolvido vai lidar com isso, né? Porque existe muita imigração, muita especulação imobiliária. Então, após esse Covid-19 aí também, nos últimos anos houve inflação, né? Então, mundial, e que na Austrália não foi diferente, e os preços aumentaram muito. E por conta desse preço elevado, né, de aluguel, a gente também acaba tendo um pouco menos de privacidade. Porque, por exemplo, no Brasil e em outros países, a gente às vezes tem essa possibilidade de alugar um lugar só pra gente, né? Uma casa, um apartamento só pra gente. E aqui é muito difícil, sabe? É possível, né? Mas, assim, muita gente tem que dividir casa com 2, 3 ou até 4 mais pessoas, né? E isso acaba interferindo muito na qualidade de vida, na privacidade, né? Porque nem sempre as pessoas vão respeitar seus limites e isso é meio foda. Agora, indo para um terceiro ponto, eu diria trabalhar em trampos que você não quer. Vamos ser sinceros, muita gente que vem pra cá, pra Austrália, mas não só pra cá, pra morar fora, né, pra Europa, Estados Unidos, acaba trabalhando em empregos que não quer, que não curte muito, né. Muitas vezes são pessoas qualificadas, com ensino superior, mas que acabam enfrentando algumas barreiras, né. A da língua, né, às vezes a pessoa não domina totalmente o inglês, ou então a questão da validação, né. Muitas profissões requerem uma validação do certificado, às vezes um networking, às vezes uma experiência no país, né, que você está ficando. Então, isso pode ser bem chato. A gente pode falar também da vida noturna. A vida noturna na Austrália é bem abaixo, bem fraca, se for comparar com o Brasil, com alguns outros países, porque para quem gosta da noite, né, eu prefiro sair mais à tardezinha ali e voltar mais cedo, mas para quem curte a noite, aqui na Austrália não é o lugar, acaba bem cedo. E álcool pode sair muito caro também aqui, né? Pode não, sai caro por causa das taxações, né? E, pô, às vezes você vai num lugar, você sai pra um lugar, às vezes não, muitas vezes, né? E, pô, tá tocando um pop de rádio, uma coisa assim bem, sei lá, sem sal, sem personalidade. Então, eu acho que falta um pouco de uma vibe, assim. Já fui em festas boas aqui, em eventos bons, mas acho que falta um pouco da vibração, assim, que o brasileiro é especialista. Também, diria aí também uma cultura local pobre, né? Por ser um país muito novo, até mais novo que o Brasil, que já é um país novo também, comparado a outros, na Europa, na Ásia. Por ser um país novo, a Austrália não tem uma cultura muito forte, então acho que eu senti bastante falta, assim, de ter uma experiência cultural mais profunda, local, né? Apesar de que eu conheci pessoas de vários países, e isso foi muito bom, mas isso eu vou falar nos pontos positivos. E para finalizar, os slangs, né, que seriam as gírias. Por mais que a gente esteja aqui aprendendo inglês, o que é muito bom, existe essa questão das gírias, né? Até para pessoas de outros países que falam inglês também, tipo os Estados Unidos, eles vêm para cá e têm dificuldade por causa de gírias muito locais, expressões locais. Então imagina pra gente que nem é nativo da língua inglesa, né? Agora vamos para os pontos positivos, começando aqui, não pode faltar, em primeiríssimo lugar, segurança. Segurança, porra, é bom demais. Você sair na rua, você sair num lugar público e poder mexer no seu celular, né? No seu computador, sei lá, tá usando uma roupa cara, ou sei lá, qualquer artigo que você tiver, né? For caro, você pode ficar tranquilo, que você não vai ser assaltado e tal. Às vezes até a galera deixa as coisas assim no quintal de casa, às vezes
deixa o carro aberto, alguma coisa assim, não acontece nada. Pode acontecer? Pode, mas está anos-luz na frente do Brasil a questão de segurança. Estabilidade econômica e poder de compra muito elevado. Bom, se for comparar com o Brasil, está muito à frente também, e outros países aí, né? Porque, tá numa moeda forte, né? O dólar australiano é uma moeda forte e a gente acaba tendo acesso a mais produtos, né? Como carro, por exemplo, é barato, né? Relativamente barato, se comparado ao Brasil. O Brasil tá muito ridículo o preço dos carros. iPhone, MacBook, às vezes comprar uma roupa diferenciada, um perfume, né? Que pode ser caro também lá. Aqui é bem acessível. Autoconhecimento, acho que eu falei um pouco disso no começo do vídeo. É muito bom viajar porque você se conhece, né? Você sabe dos seus limites, você acaba conhecendo os seus limites, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Porque você está lidando com situações diferentes, situações que podem ser agradáveis ou não, que podem ser estressantes às vezes, e isso vai te moldando, vai te mostrando, né? Mais sobre você. Então acho que é um ponto muito interessante. Experienciar diversas culturas. Aqui na Austrália tem muitos imigrantes, né, da Europa, da Ásia, das Américas, da África, árabes. Então a gente acaba experimentando não só culturas diferentes, conhecendo as pessoas, mas existem também muitos restaurantes de culinárias diferentes, né? Então a gente acaba provando vários tipos de comida e até aprendendo outras línguas, né? Também a questão de salvar uma grana e viajar. Como eu sou um cara apaixonado por viagem, é muito bom isso. Você tem uma moeda forte que te permite viajar para outros países, ter esse poder de compra, né? Por mais que aqui o aluguel seja caro e o custo de vida seja caro, sobra uma grana para você poder viajar, então isso é muito bom. Experimentar esportes diferentes, né? Aqui, primeira vez que eu experimentei o surf foi aqui, que é um esporte muito marcante, muito local, então isso foi muito positivo. Clima agradável, praias maravilhosas, né? O sunset daqui é insano também. E ter contato com animais diferentes, né? O coala, o canguru. Também é o ponto de ter menos racismo e xenofobia comparado com os Estados Unidos e a Europa. Acho que eu posso dizer isso, né? Eu vi pouco disso e vejo as pessoas falando muito pouco disso. Possibilidade de crescimento profissional. Com certeza eu tenho essa visão também, porque são menos de 30 milhões de pessoas aqui, né? É uma população bem menor do que a de países como Estados Unidos, Brasil, Japão. E menos qualificação também, né? Apesar da educação de base ser boa, não são muitas pessoas que têm ensino superior, né? Porque é caro. Apesar de ter um financiamento do governo, a visão que eu tenho é que não tem tantas pessoas super qualificadas como eu vejo no Brasil ou em outros países. Então, concorrência menor, né? Eu acredito. E sistemas modernos, né? Menos burocracia. Tipo, Austrália, tipo assim, você abrir uma conta no banco, você abrir uma empresa, você lidar com questão de pagar impostos, entre outras questões públicas, né? Tipo, tem muito aplicativo, né, que a gente usa e que facilita bastante isso. Então é um país menos burocrático. Bom, eu acho que eu abordei os principais pontos, né? Se tá faltando alguma coisa, comenta aí. Ou então se eu falei besteira, comenta aí também, se você discorda, né? E é isso, espero ter mais ideias e abordar outros tópicos, né? Ou aprofundar em algum nos próximos vídeos. Então valeu, até mais.